Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio instala CPI do Sisreg para apurar o funcionamento do sistema de regulamentação da saúde. Ex-presidente da GeoRio é ouvido na CPI da ciclovia Tim Maia. A Avenida Niemeyer, com seus 100 anos de existência, nunca teve registro de fechamento por conta de ressaca naquele local. E tem também uma dica de programa cultural. O Grande Templo Israelita abre as portas para uma visitação teatralizada. O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre a CPI da Câmara Municipal do Rio, que apura as responsabilidades pelos desabamentos na ciclovia Tim Maia. Nessa terça-feira, os vereadores ouviram o ex-presidente da GeoRio, Márcio Mendonça Machado. O depoimento durou menos de uma hora. O ex-presidente da GeoRio, Márcio Mendonça, disse que na época da execução da obra da ciclovia não havia nenhuma previsão de impacto das ondas. Segundo ele, no período de construção, houve de 30 a 40 avisos de ressaca e em nenhum momento impediu a obra. Durante a execução da obra, nós tivemos mais um ano e meio de execução. Ocorreram, acho que 30 e poucas, 30, 40 avisos de ressaca naquele momento. Nenhum momento ameaçou ou impediu qualquer trabalho que fosse feito ali naquele momento. Eu trabalhei na Niemeyer durante uns 15 anos também, nunca vi em nenhum momento uma onda atingir a Niemeyer, a pista, e quebrar um vidro de um veículo como quebrou de um ônibus. Então, isso daí, respingo, isso daí é normal. Você tem aquele spray que a onda causa, mas a energia que essa onda causou a ponto de quebrar um vidro de um veículo, de levantar uma peça de 25 toneladas e jogar ela no chão, nunca vimos igual. E a Avenida Niemeyer, com seus 100 anos de existência, nunca teve registro de fechamento por conta de ressaca naquele local. Ele informou ainda que o projeto da ciclovia foi apresentado ao Tribunal de Contas do município e ao BNDES e que nenhum órgão levantou que houvesse risco. Márcio Mendonça disse ainda que na época da licitação, o Tribunal de Contas do município não exigiu que a empresa que executasse a obra tivesse experiência em obras costeiras. Essa obra foi auditada pelo Tribunal de Contas, com várias visitas pelo BNDES também, que os técnicos do BNDES, que era uma obra que foi financiada pelo BNDES também, participaram também com a gente também durante a execução, e ninguém levantou nenhum problema a respeito disso. Não houve pressão política nenhuma para acelerar a obra. Tanto é que a obra estava prevista inicialmente para 1 ano e ela foi prorrogada ainda, levou mais 6 meses. Então, se tivesse pressão política, eu tinha feito essa obra em 1 ano, com correria. Não foi feito. Ela, pela complexidade da obra, foi visto que precisaria de mais tempo para concluí-la. A ciclovia Tim Maia desabou parcialmente em abril de 2016, causando a morte de 2 pessoas. A obra custou 45 milhões de reais e, por enquanto, não foi reaberta ao público. Na próxima semana, a CPI vai ouvir o depoimento do ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, que cumpre prisão domiciliar. A previsão é que a CPI termine os trabalhos no fim de outubro. Bombeiros civis realizaram um ato nas escadarias da Câmara do Rio. Cerca de 40 bombeiros participaram do protesto. Eles querem que a Câmara Municipal do Rio aprove uma lei que torne obrigatório o serviço de bombeiros civis em locais com grande aglomeração. De acordo com os manifestantes, estabelecimentos como casas de show, hipermercados, shopping centers e também edificações residenciais deveriam contar com a brigada de incêndio. Em todo o estado do Rio, são pelo menos 150 mil bombeiros civis. O nosso município já teve aprovação, mas foi vetado pelo prefeito anterior. E, em virtude de alguns acontecimentos, inclusive o incêndio do museu, podemos ser ouvidos pela assessoria do prefeito e apresentamos a proposta de um decreto mais enxuto, visto que o projeto anterior era um projeto muito amplo, que viesse vislumbrar a presença do bombeiro civil prevencionista nas edificações em todo o município do Rio de Janeiro. Nós estamos lançando hoje, oficialmente, a campanha
é necessário bombeiro civil. Essa hashtag ela vem para a população entender quem é o profissional bombeiro civil. A Câmara de Vereadores concedeu a Carlos Robson Grace a mais importante comenda da cidade do Rio de Janeiro. O presidente da Federação de Jiu-Jitsu do estado foi homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Carlos Robson Grace faz parte da segunda geração da família, que é referência do jiu-jitsu brasileiro. 9º grau da faixa vermelha, o que dá o título de grande mestre. Nesta sessão na Câmara de Vereadores do Rio, a homenagem dos principais nomes do esporte ao segundo filho de Carlos Grace, fundador da primeira escola brasileira de jiu-jitsu. Carlos Robson Grace. A medalha Pedro Ernesto é a maior comenda que o Rio de Janeiro possui. Foi criada em outubro de 1980 para homenagear pessoas que se destacam na sociedade brasileira. Essa homenagem, eu acho que, finalmente, é um fruto que não é que veio amadurecer, mas que já estava maduro e agora está caindo para o desporto. Uma área do desporto, que são as lutas, que é, em parte, o jiu-jitsu, fruto de uma peleja, de uma luta, de um esforço inaudito de um homem chamado Carlos Grace. Veio Hélio Grace e Carson e a família toda. 13 outras personalidades do esporte também receberam graduações e moções de aplausos. Participaram da cerimônia representantes de academias de luta e de federações do esporte. O secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Coronel Paulo César Amêndola, o filho, Ralph Grace, a neta, Kira Grace, faixa preta, pentacampeã mundial de jiu-jitsu, e o irmão do homenageado. Eu, antes de mais nada, eu quero agradecer essa grande homenagem à cidade do Rio de Janeiro e os representantes do povo, que é a Câmara Municipal, e o legado da família Grace, que durante anos e anos proporcionou uma atividade ao Brasil e ao mundo, né? Essa atividade que é um meio de fazer as pessoas se sentirem bem, né? dando, vamos dizer assim, vantagens, participar de uma, vamos dizer assim, de uma atividade física, mental e espiritual. E aproveitando o Dia Nacional do Surdo e da Luta pela Inclusão, comemorado nesta quarta-feira, a Guarda Municipal lançou um aplicativo que faz a tradução automática de texto e voz para a linguagem de Libras. A nova ferramenta, conhecida como Hugo, facilita a comunicação dos agentes com as pessoas surdas, além de ser facilmente instalado nos smartphones da corporação. E você vai ver depois do intervalo o sucesso das visitas teatralizadas no grande templo israelita. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV.
E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam da nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. Até lá! A vereadora Marielle Franco, assassinada há mais de 6 meses, vai ser lembrada no desfile da Vila Isabel no Carnaval do ano que vem. A Vila Isabel vai levar para a avenida um enredo sobre a cidade de Petrópolis. Marielle vai ser lembrada em um grande baile, onde negros ocuparão o lugar dos brancos. A família de Marielle confirmou presença no desfile. Mas essa não vai ser a única homenagem à vereadora assassinada. Marielle Franco também vai ser lembrada pela União do Parque Curicica, da Série B, que vai desfilar na Intendente Magalhães com o enredo Eu Vi Deus, Ela é Negra. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros no dia 14 de março. O secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes, admitiu recentemente que o ano pode terminar sem que o caso Marielle tenha uma solução. Um mercado que não conhece crise. Assim, pode ser definido o segmento voltado para os animais de estimação. No quadro Mundo Pet de hoje, o repórter Sérgio Costa aborda o crescimento desse mercado com Renata Andreoni, professora de marketing do IBMEC. O mercado pet no Brasil é o terceiro do mundo em faturamento. Renata, a que você atribui essa marca? Olha, hoje em dia, os animais eles são vistos como membros da família, né? Você hoje tem famílias que decidem ter um filho, no máximo 2, e quando eles saem de casa, esse animalzinho que ficou ali, ele se torna aquele membro da família. Tanto que é muito comum, né? Você ter um homem ou uma mulher falar, olha aqui o meu netinho, né? E mostrar esse netinho, esse meu filho, na realidade é um cachorro, é um gato. Né? Agora é um mercado que não conhece crise, né? Só cresce. Não conhece, porque é aquilo, você pode ganhar menos, mas você não tira o seu filho da melhor escola. Né? Você continua oferecendo o melhor para ele. Quando esse animal se torna um membro da sua família, não tem como você tirar aquela qualidade de vida, continuar oferecendo um serviço de banho, né, algum produto de qualidade para ele. E dentro desse segmento, os alimentos lideram? Lideram. Segundo o Euromonitor do ano passado, de 2017, o Brasil também está em terceiro lugar em alimentação animal de uma forma geral, atrás dos Estados Unidos e da China. Né? E caminha para a alimentação natural também? A alimentação natural vem crescendo muito, especialmente com gatos, né, que precisam muito mais dessa alimentação natural, porque vários veterinários já provaram, né, que o uso da ração pode trazer doenças humanas, né, como diabetes, câncer e outros problemas que a ração natural não traz. Agora, é uma tendência no setor de varejo? No setor de varejo, principalmente. Em cidades pequenas você já consegue ver isso crescendo, né, atendendo pequenos bairros, e essas empresas estão se sofisticando e ampliando a área de atuação. Agora, são vários serviços, né? Já teve cemitério, plano de saúde, agora a gente caminha para seguros. Para animais de estimação? Seguros também. Né? E você tem, inclusive, quando você fala, você tem serviço dentário, né? Você tem veterinários que são especialistas nisso, você tem plano de saúde. Essa questão do cemitério é uma questão que já está, né, quase massiva. As pessoas fazem para elas porque é um membro da família, então tem que fazer para o filho, né, para o neto animal também. Segundo o IBGE, os números mais recentes, 2013, né? Quase metade das casas tinham animal de estimação. Se a gente levar em consideração que a gente já está aí caminhando para o final de 2018, sim, a gente pode ter números mais significativos? Muito mais significativos, especialmente porque as pessoas usam o animal um pouco como
a extensão deles mesmos, né? Aquele filho, o animal ele aceita aquela roupa, aquela coleira, diferente do seu filho que muitas vezes não vai usar aquele estilo de roupa, né? Aquele estilo de quarto, sendo que o cachorro, o gato, ele é obrigado a aceitar, né? Então você coloca, é muito comum hoje em dia você ver uma pessoa com uma roupa e o cachorro com a mesma roupa, né? Com o mesmo tecido. Então é um mercado que não tem como diminuir. Você que é especialista em marketing, já deu várias consultorias em relação a essas empresas. São empresas novas que assumem perspectivas bem diferentes? Sim, a gente tem um exemplo muito clássico da Z-Dog, né? Que quando alguém tem um cachorro e você pergunta qual é a marca da coleira do seu cachorro, se ela não for Z-Dog, a pessoa provavelmente não vai saber dizer, né? Ela reflete o estilo de vida daquela pessoa. Então são marcas jovens, são marcas de praia, então se você é surfista, você quer ter o seu cachorro usando aquele produto. Tem uma marca também que chama Cansei de Ser Gato, que na realidade o CEO dessa grande empresa é o próprio gato, né? Então assim, é bem claro que os animais eles tornaram parte do nosso universo, né? De seres humanos. Agora, várias redes que vendem esses produtos foram trazidas do exterior, principalmente os Estados Unidos, com grandes supermercados. Hoje a gente observa que não é mais aquela pet shop pequenininha, ou seja, existem grandes redes espalhadas pela cidade, né? Isso caracteriza uma massificação desse consumo? Sim, é porque não dá mais só para ter aquela lojinha de bairro com uma opção de coleira, uma opção de ração, né? Você precisa de variedade, especialmente porque hoje você tem cachorros de pequeno porte, médio porte, com problemas de saúde, outros com algum problema de respiração, que precisam de rações específicas. E essas grandes empresas, elas conseguem ofertar, diferente de uma pet shop pequena de bairro, né? Que é mais simples e não tem tanto acesso a todos esses produtos. Renata, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. É com você, Ingrid. A Câmara do Rio instalou nesta terça-feira a CPI do Sisreg. O repórter Vicente Vetromilli tem os detalhes. O anúncio da instalação da CPI do sistema Sisreg foi feito no plenário da Câmara antes da abertura da sessão ordinária. A CPI vai investigar se houve ou não fraude na utilização do sistema por membros de uma igreja evangélica. No mês de julho, em uma sessão secreta, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, com mais de 250 pastores, ofereceu vantagens para eles. Entre elas estava a possibilidade de furar a fila do Sisreg para cirurgias de catarata e varizes. O prefeito disse também que os religiosos poderiam procurar a funcionária Márcia, uma assessora dele. E para quem está procurando um programa cultural, aí vai uma dica. Uma visita ao grande templo israelita do Rio de Janeiro. Através da música e de uma conversa informal, um grupo teatral conta a história da imigração judaica na cidade. Rua Tenente Pozzolo, número 8, Centro. Este é o endereço do grande templo israelita do Rio. Por trás desta fachada, desenhada pelo arquiteto italiano Mario Vodré, que se inspirou na grande sinagoga de Trieste, na Itália, há muita história. Para contá-la de um modo bem divertido, 4 atores se vestem com figurino de época e convidam os visitantes para uma viagem no tempo. Estamos nos primeiros anos do século XX. Com música e uma conversa informal, o grupo descreve o contexto em que a sinagoga foi erguida. O ano era 1932. A verba para a construção veio dos judeus que aqui residiam. Eles queriam um lugar grande, onde pudessem se reunir e realizar seus cultos. Os atores também explicam os costumes judaicos, como o uso do kippá, um sinal de respeito a Deus, e o significado de objetos presentes no templo, como as tábuas da lei, a arca da aliança e o menorá, o candelabro de 7 braços que está no emblema do Estado de Israel. A sinagoga é um símbolo da resistência judaica. Foi o que sobrou da extinta Praça 11, onde havia biblioteca, cafés, alfaiatarias, casas e sobrados. Hoje existe a Avenida Presidente Vargas e, para construí-la, os moradores do antigo bairro tiveram que ser expulsos e, entre eles, havia muitos judeus. Conhecer estes detalhes através de um texto teatral foi uma experiência enriquecedora para a atriz Diana Weisman. Eu conheci assim por alto, eu sou judia, então, claro, sabia um pouquinho, mas acho que aqui qualquer pessoa que vem aqui vai aprender alguma coisa nova, por mais que a pessoa ache que já saiba essa história toda, porque sempre tem alguma coisinha a mais, né? E é toda a experiência também das músicas e tal,
E o que eu acho muito legal, porque eu gosto muito de samba também. E eu sempre pensei, nossa, a Praça 11 deve ter sido uma região incrível, essa mistura de negros e judeus, como é que foi isso? E acho que aqui a gente consegue mostrar um pouquinho dessa história. Na estreia estavam alunos do ensino médio e cariocas que saíram maravilhados com o que aprenderam sobre a própria cidade. Samba de bate no alto. Foi fabuloso, porque eles contaram não só a vida do povo judeu, como a história da humanidade, porque a história do povo judeu é a história da humanidade. E a história do Rio de Janeiro, dados históricos, eu estou realmente emocionada, vou voltar aqui com outros amigos, com a família, porque isso é um banho de cultura. E o que mais a gente está precisando agora é de esclarecimento, de cultura e de formação. E eu acho que todos deveriam voltar para conhecer essa maravilha do Rio de Janeiro. O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom. As visitas teatralizadas no Grande Templo Israelita acontecem às terças e quintas-feiras e sempre no último domingo do mês. Elas podem ser feitas até o dia 29 de novembro. A prioridade é para escolas e grupos fechados. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.